Nós encerramos hoje a série de mensagens cujo tema é baseado no livro de John Stott, Discípulo Radical. E radical não no sentido de extremista, mas no sentido da palavra raiz, com a ideia de um discípulo que tem profundidade e não fica na superficialidade. Essa que é a ideia do discípulo radical. E eu vou pedir para que vocês abram, então, por gentileza, a Bíblia de vocês em Colossenses, capítulo 3, de 1 a 3. O último tema que John Stott trabalha no seu livro é sobre a morte. Forte, né? Falar sobre a morte. Mas vamos ver o que John Stott quer nos orientar nesta noite. Enquanto vocês estão aí abrindo a palavra de Deus, em Colossenses 3, de 1 a 3, o propósito pelo qual essa carta do apóstolo Paulo foi escrita a esta igreja é porque esta igreja estava passando por algumas ameaças. Alguns heréticos estavam ali adentrando a igreja e algumas heresias, como as gnósticas, heresias judaicas e o paganismo, estava assim enamorado com a igreja de Colosso, tentando de alguma forma entrar a fim de desviar a igreja de Jesus dos caminhos de Jesus. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta a fim de orientá-la a permanecer na rota do reino de Deus. Os gnósticos eram um grupo místico que acreditavam ter um acesso especial ao conhecimento divino. A sua religião, em sua religião, eles eram uma mistura de um sincretismo, várias ideias religiosas, com filosofias orientais, filosofia grega e alguns elementos do cristianismo. Então, é uma miscelânea, a fim de confundir a cabeça do povo de Deus, né? Já os da heresia judaica, vamos assim dizer, eles estavam, junto com os gnósticos, perturbando a igreja do Senhor com ensinos baseados no judaísmo, onde eles estavam tentando implementar a ideia de se guardar as festas e cerimônias do judaísmo. E o paganismo, com toda sorte de mundanismo, sexualidade, carnalidade, tentava adentrar a igreja. Então o apóstolo Paulo vai escrever, então, essa carta. E aí você vai entender agora os 3 primeiros versículos do capítulo 3. Por que ele escreve dessa forma? E ele fala lá assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Não procurem o paganismo, o gnosticismo, ou a volta da prática judaizante, as questões judaicas. Nada disso, mas as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós queremos ter uma abordagem um tanto quanto mais ampla, claro, evidentemente, baseado no último capítulo do livro, então, um pouco mais ampla a respeito de morte. Não aquela ideia que conta que um camarada, ele estava caminhando tranquilamente na rua, e aquela figura da morte se apresenta a ele. Aquela com capuz, a foice na mão. E a morte falou para ele o seguinte: tal dia você estará em tal festa e eu vou te levar. Você vai morrer naquele dia. E ele era um homem muito alto, muito cabeludo, barbudo, forte. E ele ficou assim apavorado com aquela história. E não foi nenhuma visão, nenhum sonho, foi algo real que aconteceu na sua vida. Como ele não tinha nenhum compromisso com Jesus, começou a se enveredar nos jogos.
E cada jogo que ele participava, jogo de azar, ele ganhava, a loteria, essas coisas, todas essas coisas de jogos de azar, e ele ganhava, ele ficou extremamente rico, mas muito rico. E então ele falou assim, já que eu vou morrer mesmo, eu vou desfrutar da minha riqueza. E ele começou a passear em outros países, fazer muitas outras coisas e tal. Até que ele falou assim, olha, isso aqui é muito bom, ser rico é muito bom, passear é muito bom, desfrutar dessa riqueza é muito bom, eu vou enganar essa morte. Já que eu tenho que ir nessa festa mesmo, então eu vou cortar o cabelo, eu vou fazer a barba, e essa morte não vai me conhecer e vai levar outro, e eu vou fugir dessa. E assim ele fez, ele cortou o cabelo, ele fez a barba, e ele foi para a festa. E ele estava lá no meio da festa, um tanto horário que a morte falou que ia aparecer, ela aparece, e a morte então procura aquele homem. A morte olha para um lado, olha para o outro, e fala assim, olha, aquele camarada me deu uma volta, ele me enganou. Nós combinamos, e ele não veio, mas eu sou a morte, eu não posso voltar de mãos vazias, eu vou levar aquele careca comigo. Então, não tem como fugir da morte. Mas não vamos tratar nesse sentido estrito de morte, no sentido da morte biológica, e morrer e depois ir para o céu, mas no sentido mais amplo, conforme John Stott nos orienta e nos ensina. A história é a seguinte, meus amados irmãos. Após eu ser ordenado e ser pastor de 2 igrejas, eu sempre gostei de ser professor da classe de batismo. E sempre fui o professor da classe de batismo. Eu nunca abri mão disso enquanto fui pastor das igrejas em que pastoreei. E aqui eu tive o privilégio, enquanto o pastor Alex está na sua atribuição ali nos Estados Unidos, de substituí-lo também na classe de batismo. E vocês sabem que, dentro dos diversos ensinos que nós passamos ali para os candidatos, tem aquela ideia do batismo, que quando a pessoa afunda nas águas, imersa nas águas, porque a palavra batismo significa exatamente isso, imersão, é por isso que nós, os batistas, e outros grupos também assim o fazem, entendem dessa forma e acabam batizando por imersão. E a ideia ali é que a pessoa está morrendo para as coisas do mundo. E quando ela volta, então, traz a ideia de que ela ressurge com Cristo. Claro, um ato simbólico, porque tudo isso aconteceu no dia da sua conversão. É um simbolismo, morrer para as coisas do mundo e ressuscitar como uma nova criatura em Cristo Jesus. Só que a pessoa, após ter esse encontro com o Senhor e simbolicamente passar pelo batismo, precisa ter uma diferença, ou precisa haver uma grande diferença na sua vida. A pessoa, quando ela tem um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser a mesma que era antes, outrora. Paulo fala em Corinto que agora, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, os antigos hábitos, os antigos pensamentos, as antigas atitudes, tudo ficaram para trás. Se fez ali uma novidade, algo novo, renovado em Cristo Jesus. Então precisa ter diferença. E onde que nós observamos essa diferença? Paulo vai dizer, nesta carta aos Colossenses, que nós acabamos de ler, que, em primeiro lugar, as pessoas precisam procurar aquilo que é do alto. No versículo 1, ele fala assim, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Meu amado irmão, como tem sido o seu proceder cristão? Você tem realmente a cada dia se preocupado com isso e procurado
as coisas lá de cima, não no sentido de um olhar contemplativo, um olhar para o espaço, um olhar para as estrelas, mas buscar as coisas que são de Cristo. É assim que você tem procurado viver? Procurado as coisas que são do alto? De agora em diante o cristão vê cada coisa, cada situação, à luz e na projeção da eternidade. Já não vive como se o mundo fosse tudo o que interessa. Ele não vive agora num plano mais das coisas terrenas. É claro que ele vive de forma terrena, ele vive neste mundo, mas como Jesus disse, Pai, eles são do mundo, mas não pertencem mais a este mundo. E isso é uma responsabilidade muito grande, meus amados irmãos. Mas o apóstolo Paulo trabalha aqui um segundo aspecto, que ele fala que nós devemos procurar, mas manter o nosso pensamento nas coisas do alto. No verso 2 ele fala assim: mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O seu procurar e o seu pensar tem sido assim? Porque agora você morreu para as coisas do mundo e você é uma nova criatura, você ressuscitou em Cristo e com Cristo foi batizado, com Cristo no seu sofrimento, nas suas angústias, e agora você vive para a glória de Deus. Às vezes nós achamos, irmãos, que ser crente é algo muito simplista e muito superficial. Às vezes nós achamos que ser crente é ter um envolvimento com a igreja local, de vir, pegar a Bíblia, estar aqui na igreja, sai e volta para casa, e nós temos bebido de mensagens profundas do nosso pastor, cujo título, Fundamentos da Fé, tem nos ensinado muito. E no domingo passado o pastor bateu muito na tecla sobre o estudo da palavra de Deus. Ele usou uma expressão que eu sempre uso. Nós precisamos observar o manual do Criador. E, irmãos, nós erramos porque deixamos a leitura, o estudo, o aprofundamento do aprendizado da palavra de Deus de lado. E como nós ignoramos certos assuntos que não deveríamos mais ignorar, muitas vezes o diabo nos laça e nos direciona para um caminho que não é do agrado de Deus. Aprendam um detalhe: o desconhecimento da lei não te isenta da pena. E eu sempre uso a ilustração de que você está numa BR e o código de trânsito diz que o máximo numa BR, se ela não tiver sinalizada, é 110. E se você correr a 120, 130 e o guarda te parar e falar assim: olha, você vai levar uma multa porque você estava a 130, eu te peguei no radar. E a lei diz isso. Você fala assim: seu guarda, eu não sabia a lei. Aí você: você não sabia? Então tá bom, não tem problema nenhum, não. Então você volta para casa e estuda lá, então eu não vou te multar. Você acha que ele vai fazer assim com você? O desconhecimento da lei não te isenta da responsabilidade. O fato de você afirmar ou tentar afirmar que você não conhece a palavra de Deus não vai te isentar de absolutamente nada, porque é obrigação sua estudar a palavra de Deus. Por isso que nós temos que procurar e pensar nas coisas que são do alto a partir da palavra de Deus, meus amados irmãos. E aí, John Stott vai trabalhar aqui conosco a questão de morte e vida. E na página 96 ele diz o seguinte: contudo, meu interesse neste capítulo, que é o último capítulo, não é a vida e a morte da natureza, como eu contei na ilustração inicial, mas a vida e morte em Cristo. A perspectiva do discípulo radical é ver a morte não como o término da vida, mas como entrada para ela. E nesse último capítulo, John Stott vai trabalhar aqui alguns aspectos
que eu vou passar aqui para vocês o que eu consegui tirar como suprassumo, extrair para o nosso elevo espiritual. Ele trabalha aqui algumas palavras e a primeira delas é salvação. Existe uma separação entre o homem de Deus, ou o homem e Deus. Existe uma separação entre o homem e Deus, e essa separação é o pecado. Nós sabemos muito bem a respeito disso. Romanos 3:23, na parte A, fala assim: pois todos pecaram. Todos pecaram. Mas o apóstolo Paulo continua e ele afirma que nós estamos separados, destituídos da presença gloriosa de Deus por causa do pecado. O apóstolo Paulo vai dizer que o pecado existe uma pena. E a pena é de morte. O salário do pecado é a morte. Gênesis 2:17, o autor diz assim, Deus falando: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ele dá a proibição, ele dá a lei, e diz: se transgredir a lei tem uma pena. Ele dá a lei, e em ato contínuo, ele dá a pena pelo descumprimento da lei. A lei exigia pena de morte para quem descumprisse o que estava registrado. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, aquele que pecar, esse morrerá. Aqui esse texto é maravilhoso, que é aquela ideia de maldição hereditária, Ezequiel quebra. Ezequiel quebra a maldição hereditária. Não tem maldição hereditária. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. A alma que pecar, essa morrerá. Meus amados irmãos, foi por este motivo que Cristo teve que morrer. Porque a lei exigia morte. Nós merecíamos estar ali naquela cruz. Nós merecíamos estar lá. Vocês sabem disso? Isso, meus amados irmãos, é o beabá da palavra de Deus. Mas não importa apenas conhecer o beabá, mas nós precisamos viver a palavra de Deus na íntegra. Cristo morreu no nosso lugar. Por isso, quando você vai ler lá o livro de Levítico, e que tem lá todas as festas, os cerimoniais, holocausto, manjares, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, tudo apontava para a pessoa de Jesus. Quer aprender bem Levítico? Leia Levítico com Hebreus. Você vai aprender bem o que Deus estava querendo nos ensinar. Tudo apontava para Jesus. Aquelas ofertas tipificavam Jesus Cristo. Tinha que ser de um ano, né? Algumas delas, sem mancha, sem mácula, sem defeito físico. Quer ver um livro extraordinário? Malaquias. Via de regra, os crentes só conhecem o que em Malaquias? Malaquias 3:10. Mas ali tem ensinos profundos. Deus chega e fala assim: olha, eu tenho algumas coisas contra vocês. Primeiro, que eu não aceito a oferta que vocês estão dando. Segundo, que vocês estão casando com as mulheres de outras nações e depois mandam elas embora. Eu odeio, eu abomino o divórcio. Malaquias, isso. Aí depois ele vai falar lá: e também vocês estão sendo ladrões, estão me roubando. Só que no primeiro senão de Deus para o povo, vocês estão trazendo ofertas e eu estou rejeitando, porque o povo vendia lá alguns animaizinhos para a pessoa. Chegava lá, né, e olha, eu tenho que dar oferta para o senhor e tal. Não, eu tenho aqui uma oferta. Tinha lá, o pessoal vendia, era até normal dentro da prática judaica. Mas acontece que tinha uns mais espertinhos, que falavam assim: eu tenho aqui o animal que a lei disse.
mas esse aqui é R$1.000. Rapaz, não tem um desconto? Tem um desconto. Você vai pagar aqui uma de 300, mas ela não tem uma perna, ela não tem uma orelha, ela é um pouquinho malhada. Tudo fora das especificações do que o Senhor havia dado. Essa especificação foi dada porque representava Jesus Cristo. Jesus precisava morrer em nosso lugar, e Ele morreu. Morreu para nos dar vida. Jesus purificou os nossos pecados, meus amados irmãos. Jesus perdoou os nossos pecados. Os batistas, eles acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre, que o crente não perde a sua salvação. Alguns tendenciosos pensam assim, mas aí é muito fácil. Porque se não perde a salvação, a gente pode fazer o que quer. Está salvo mesmo? Negativo. Se um crente diz isso, é porque ele está dando um indício muito forte de que ele não se converteu. Porque a irmã gêmea dessa doutrina, meus amados irmãos, é a doutrina da santificação. O crente não perde a salvação, e é por isso que ele busca agradar a Deus em vida santificada. Ele pensa nas coisas que são de cima e ele busca as coisas que são de cima, porque Cristo morreu em nosso lugar. Morte para nos dar vida. Então, a primeira morte que John Stott trabalha aqui é a ideia de que Cristo morreu no nosso lugar e que às vezes nós até vacilamos, cometemos algumas falhas porque ainda estamos ligados com este corpo. O último estágio da salvação é o corpo glorificado e ainda não temos, mas Jesus ainda dá uma solução na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. E aí, John Stott vai trabalhar o segundo aspecto, que é o discipulado. Olha só que coisa interessante. A salvação exige de nós, por parte de Cristo, um compromisso primário de autonegação. Eu tenho que me negar. Eu tenho que romper comigo mesmo. Quando a gente fala assim, aceita Jesus porque você precisa ser salvo. Às vezes nós falamos isso de uma forma mecânica. Mas se a pessoa perguntar para você assim, ser salvo do quê? E às vezes você responde de uma forma bíblica, mas não tão profunda assim, ser salvo dos seus pecados. Isso está certo, não está errado. Mas na verdade, o que Cristo veio fazer conosco é nos salvar de nós mesmos. Sabiam disso? Porque uma pessoa que não é crente, ela quer viver a sua vida. Ela quer viver o seu prazer. Ela quer viver as suas atitudes, os seus desejos, a sua ordem. O movimento do homossexualismo, que discriminar, seria eu aqui agora levantar uma bandeira. Irmãos, olha, se você pegar lá, dá um cacete. Eu não sei se posso falar essa palavra aqui em São Paulo. No Rio não é problema, né? Eu estou em São Paulo, né? Então bate nele, dá uma bolacha. Uma bolacha em São Paulo também é diferente. Então eu estou meio perdido, né? No Rio, bolacha. Por isso que eu venho aqui no artesanato, pastor, bolacha. Não, bolacha não, é biscoito. Mas a Bíblia bate forte no movimento, nessa ideia, diz que é pecado. A Bíblia diz que é pecado. O movimento diz o seguinte, o corpo é meu e eu faço dele. Cristo veio nos salvar de nós mesmos, porque nós não sabemos o que devemos fazer corretamente com as nossas vidas. Tudo que Deus nos deu para nós governarmos, nós estamos botando aí. O mundo já está assim, a camada de ozônio está quebrando, as florestas estão sumindo, o mico-leão tem que fazer algum movimento, salve a baleia, porque o homem só quer depetrar tudo, destruir tudo. Então Cristo veio nos salvar de nós mesmos. O primeiro compromisso é da autonegação. E Marcos capítulo 8, 34 e 35, Jesus fala assim, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida,
Perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Jesus estava passando aqui a sua imagem de carregar a cruz. Ele ainda não tinha chegado a hora, mas ele já sabia o que iria acontecer. O ato de carregar a cruz, ele já sabia que os romanos agiam assim. A morte romana era cruel, e ele sabia que chegaria o momento de carregar a cruz, e ele estava passando a imagem dele para o povo. Há uma teoria de que os romanos, até por uma questão econômica, dividia a crucificação em termos da cruz em estauros e platímbulo. O estauro já ficava lá, que era a estaca. E o platímbulo, que pesava mais ou menos 50 quilos, que era a viga transversal, é a que era carregada. E os estudiosos afirmam isso porque falam assim, olha, Jesus sofreu tanta crueldade nos açoites, que para ele carregar uma cruz inteira, ele não ia ter forças. Ele estava muito massacrado. Então Jesus passa essa ideia da autonegação para nós, não que ele estava se negando de absolutamente nada, mas passando para nós que se nós perdermos a nossa vida para as coisas do mundo, nós vamos ganhá-la. E a ideia do discipulado aqui, meus queridos irmãos, que John Stott está trabalhando, não é você fazer o discipulado com o outro, é a sua vida como um aprendiz, como um discípulo. Você é um eterno aprendiz. Você é um eterno aprendiz. O filósofo diz o seguinte, quando eu penso que eu sei, aí eu vejo que eu não sei. Se na palavra de Deus nós agimos assim, achando que nós somos os experts, porque temos 30 anos de vida cristã, nós vamos deixar coisas preciosas da palavra de Deus. Eu já li a Bíblia toda várias vezes, de Gênesis, Apocalipse, salteado, várias vezes. E cada vez que eu leio novamente, eu falo assim, mas esse versículo estava aqui? É impressionante como ela é atual e poderosa nas nossas vidas. É impressionante, meus amados irmãos. Nós temos que sempre que aprender. Então, John Stott trabalha a ideia do discipulado do eterno aprendiz. Não de eu discipular outro, mas de eu aprender para o resto da vida, até a volta de Jesus ou até a minha morte. Mas ele diz aqui na ideia de morte, quando eu assumo a ideia de autonegação, eu estou matando aquela velha vida diariamente, ou aquele impulso de se inclinar para as coisas que são erradas, ou que não são erradas, mas me deixam assim um tanto quanto mole, para não viver na palavra de Deus. E eu vou aprendendo, e eu vou crescendo, e eu vou vivendo. É a ideia do discipulado. A terceira aqui que John Stott vai trabalhar é missão. Aí agora pastor Alípio vai abrir um sorriso aqui de orelha a orelha. E eu também, porque pastor Alípio foi missionário da Junta de Missões Mundiais, e eu fui da Junta de Missões Nacionais por 16 anos. Trabalhei em missões, plantando igreja, plantei uma igreja, Deus nos permitiu fazer isso lá no interior de Minas, já contei meu testemunho, porque o nome da igreja era a Igreja Batista Boas Novas, que nós organizamos lá no interior de Minas. Então, e Deus depois me traz para Boas Novas, coisas do Senhor. Mas aqui a ideia que John Stott vai trabalhar conosco, e eu acrescentei aqui alguma coisinha também, é que Jesus nos passou aqui a grande comissão. Aí sim, na grande comissão, em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus fala assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia aqui do imperativo não é o ide, mas é de fazer discípulos. Na verdade, os estudiosos dizem que aqui a NVI trata como vão, outras traduções é ide, e os estudiosos dizem o seguinte, que a melhor tradução seria indo no gerúndio. A ideia é, indo para a padaria, faça discípulo. Indo para o trabalho, faça o discípulo. Indo para, sei lá, a farmácia, para a faculdade, para algum outro caminho, ou para um outro estado, ou para a praça, ou vai jogar bola. Pregue o evangelho, faça discípulos. É indo, por onde você andar.
Às vezes nós achamos que missões é sair do ponto A, aí eu vou pregar o evangelho só lá no ponto B. Jesus fala assim, não, está errado. Você vai sair do ponto A para o ponto B. Enquanto você está caminhando aqui, você prega aqui, prega aqui, prega aqui, prega aqui, prega aqui. E quando chega lá, prega de novo. Você vai pregar, você vai ensinar, você vai fazer missões. John Stott diz o seguinte no seu livro, a história da igreja cristã tem sido composta por missionários ousados que arriscaram a vida por amor ao Evangelho e que, como resultado, viram a igreja crescer. Nós falamos assim, o Brasil é um país muito bom, porque no Brasil não tem, fala em alto, começa com P, perseguição. Vai plantar uma igreja numa comunidade onde quem reina lá é a milícia? Ou então um grupo de bandidos lá, de marginais, traficantes. Vai lá e fala assim, chega lá, assim, eu queria falar aí com o dono do morro. Sou pastor, quero me apresentar aí para a autoridade, né? Aí você vai lá. Aí você fala assim, autoridade, queria dizer para o senhor com todo respeito, né, que a sua boca vai fechar, porque eu sou pastor, eu vou pregar o evangelho, e todo mundo que é usuário de drogas, eles vão se converter, e a sua fonte de dinheiro vai acabar, em nome de Jesus. Vê se você não vai passar perseguição. Mas é uma verdade, irmãos. Está tudo bem. Então, não tem perseguição, você não foi chamado para lá, ou você não quer fazer lá. Então, por que não faz aqui? Por que não faz missões aqui? Por que não prega aqui? Nós temos que fazer missões. Quantas pessoas que não têm a oportunidade de ter a palavra de Deus... Poderia chamar o pastor Alipe aqui e falar assim, tenta lembrar aí os dados estatísticos de missões de países que não têm Bíblia, países que você não pode entrar. Olha, Coreia do Norte. Afonso, estou certo? Coreia do Norte, né? Coreia do Sul pode, né? Coreia do Norte. Chega lá e fala assim, eu sou missionário dos batistas brasileiros, vou pregar. Você vai morrer lá, meu amigo. Em alguns países do Oriente, tem que ter muita cautela, tem que ter, né, prudência, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Aqui, talvez Cuba, Venezuela, na atual conjuntura. Perseguições, lutas. Mas nós temos que fazer missões. Jesus falou o seguinte, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele continuará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Olha, isso é uma coisa linda. Você pega assim uma sementinha, sei lá, de qualquer coisa, de laranja, de limão, de qualquer, sei lá, de abacate. Você planta lá, numa situação normal, ela vai crescer, vai demorar um tempo, mas ela vai dar lá um monte de uma sementinha. Ela teve que morrer, mas ela gerou muitos frutos. John Stott está dizendo que missões também nós temos que ter esse compromisso de morrer para muitas coisas. Você quer ver aqui agora no sentido mais real da palavra, né, de morte, a tradição falando a respeito da morte dos discípulos. Então, com relação à tradição, diz que Pedro foi crucificado pelos romanos de cabeça para baixo. O André foi crucificado numa cruz em forma de X. Tiago foi morto por ter sofrido grandes perseguições de Herodes Antipas. João, esse foi o que morreu até onde se diz, até onde se sabe, de causas naturais ou de velhice, com aproximadamente 100 anos em Éfeso. Mas Filipe morreu em Herápolis, também crucificado. Bartolomeu, martirizado, sua
pele foi retirada do seu corpo, provavelmente na Síria. Tomé evangelizou a Síria, a Pérsia, sobretudo a Índia, também foi martirizado e morto lá. Mateus, que era o cobrador de impostos, escritor do seu evangelho, teria morrido martirizado também na Etiópia. Tiago Menor, martirizado em 62 depois de Cristo. Judas Tadeu teria morrido na Mesopotâmia, também martirizado. E Simão, diz a tradição, que morreu também junto com Judas Tadeu na Mesopotâmia. Então, todos os discípulos, com exceção de João, sofreram perseguições, lutas e foram martirizados, porque cumpriram a missão. E o Evangelho, irmão, chegou no Brasil. E o Evangelho chegou aqui em São Paulo. E nós estamos aqui por conta do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, nos transformou, mas por conta da ordem que Ele deu para os seus discípulos, e eles não voltaram atrás. As duas últimas palavras, John Stott, ele até separa, mas eu aglutinei, perseguição e martírio. Em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, sobre perseguição e sofrimento, Paulo fala assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, mas eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado de uma forma mais severa, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. O pessoal diz o seguinte: era uma quarentena. A tortura era 40 açoites. 1, 2, 3, 40. 40 acabou. Aí chegavam no 39 e paravam. 39 não valeu, vamos começar tudo de novo. Ele fala aqui, 39, recebi, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes. Chegava no 39, parava, começava de novo. 39, de novo. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. E aí o texto fala aqui um monte de coisa que o apóstolo Paulo passou: fome, tortura, perseguição. Nós estamos dispostos a pagar o preço de perseguição e martírio? É essa a ideia do discipulado radical, no sentido de raiz, no sentido de ter um aprofundamento no relacionamento com o Senhor. Às vezes o nosso relacionamento é muito superficial, irmãos. Não temos aprofundamento nesse relacionamento. Com relação ao martírio, Atos 1:8 vai dizer assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas. E essas testemunhas atuarão em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra para testemunha, que é um substantivo, lá no grego é martireis, e testemunhar é martirel. Ela tem aqui 5 significados prováveis no Novo Testamento. O primeiro significado, testemunho judicial de fatos. Segundo significado, testemunha de fatos numa confissão de fé. Terceiro, declaração de um fato como testemunho ocular de um ato ocorrido. Quarto, testemunho evangelístico da natureza e da importância de Cristo. E o quinto, martírio. Então, a ideia daí, dessa palavra, nós puxamos para a nossa língua portuguesa, o mártir. Então a ideia é: você vai ser testemunho ocular daquilo que Cristo fez na sua vida, mas precisa estar disposto a sofrer pelo Evangelho de Jesus. E muitas vezes, meus amados irmãos, até morrer por amor a Cristo. Será que nós estamos dispostos a morrer? Será que se alguém chegar lá, negue a Cristo, e se você negar, você estará vivo? Mas se você não negar, manter a sua fé, eu vou te matar, você vai morrer?
Será que nós estamos dispostos a ir até as últimas consequências por amor a Jesus Cristo? Ter esse tipo de discipulado? É claro que Deus tem os seus planos e os seus momentos para todos os seus filhos de forma específica. Mas você está pronto para isso? É algo que nós precisamos nos questionar. Então, resumindo aqui o que John Stott diz e fechando a nossa prédica desta noite, na salvação Cristo morreu para que tenhamos vida. No discipulado, se sentenciarmos à morte as mais opções do corpo, viveremos. Em missões, a semente deve morrer para se multiplicar, para dar muitos frutos. E na perseguição e no martírio, morrendo para viver, sofrendo por amor a Cristo. Que possamos, meus amados irmãos, pensar de uma forma profunda a respeito disso e melhorar o nosso comprometimento com o Senhor. Porque Paulo diz que um dia nós prestaremos conta de tudo que realizamos. E a Bíblia diz lá assim, quer seja bom ou mal. Um dia nós vamos sentar diante do Criador e vamos prestar conta, não para céu e inferno, mas para o galardão. E é algo muito sério. Que Deus nos abençoe nesta noite e que possamos, meus amados irmãos, conforme Colossenses nos ensina, pensar e buscar as coisas do alto. Amém?